Olá, boa noite. Esse é o primeiro programa A Política Além da Superfície. Eu quero perguntar a você: você quer entender a política internacional, as disputas internacionais entre países, entre estados? Você quer entender por que a política brasileira é tão podre, esse conflito todo, né? Uma direita digamos, golpista que tentou um golpe militar no Brasil. O que está por trás de tudo isso? Um Congresso tão corrupto, quase o orçamento secreto. O que explica isso? Da onde é que isso vem? Você quer entender a questão ambiental internacional, entender a questão climática, por que o planeta vive uma crise climática tão forte, tão ameaçadora? Você quer entender também a política aqui no Rio Grande do Norte, em nosso estado? Pois bem, gente, esse é o objetivo do programa A Política Além da Superfície. Nós queremos trazer o debate em profundidade, não como a maior parte dos programas que fazem programa aí comentando, puxando a sardinha para o seu lado. Não, nós vamos procurar entender o que está por trás do fato, o que está por trás das cortinas, mergulhar em profundidade na análise desses fatos, para que você possa entender, hein, como funciona a política. Então, esse é o nosso programa, o programa Além da Superfície. Esse vai ser o primeiro, né, a primeira edição, o programa inicial. E nós queremos convidar você a acompanhar o nosso programa, e não só acompanhar, debater conosco aí nos comentários, debata, escreva, pergunte e repasse aos seus amigos, porque nós vamos estar fazendo o que esse programa tem o objetivo de fazer um serviço, que é discutir em profundidade, educar as pessoas, né? Preparar as pessoas para entender como a política funciona de fato, coisa que a gente que não encontra aqui, você não vai encontrar em qualquer programa de debate na televisão ou nas redes sociais. Então, esse é o objetivo do nosso programa e, repito, nós queremos convidar você a estar conosco, né? Assistir o programa de hoje até o fim, né? Que vai ser muito interessante, e depois acompanhar nas próximas semanas. Eu sou o professor Robério Paulino, né? Professor aqui na UFRN, e estou junto aí com o Saulo Nóbrega, que é o nosso sociólogo, nosso comentarista político também, que vai estar conosco em todos os programas. E aí, Saulo, quais foram os principais fatos dessas semanas, desse outro período, das últimas semanas e dos últimos dias? Vamos lá para o pessoal entender, ver se a galera está ligada. Salve, professor. Gostaria aqui logo de deixar boas-vindas a todos que vão nos acompanhar nessa jornada, falar do prazer de dividir essa bancada com você. E olha, professor, janeiro mal começou e parece que esse ano já tem uns 10 meses. Bom, Está vamos lá com pegando a fogo, está notícia. pegando fogo. Está pegando fogo totalmente e Donald Trump é um dos principais responsáveis, né? Por toda essa carga de notícias pesadas que a gente vem enfrentando nesses últimos dias, né? Já ia cair na tentação de falar em meses. Mas vamos lá. Trump anuncia taxação sobre produtos produzidos por países contrários à anexação da Groenlândia. Donald Trump intensificou a pressão internacional ao anunciar tarifas de 10% sobre produtos importados de 8 países europeus a partir de 1º de fevereiro, com a ameaça de elevação para 25% em junho. França, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Suécia, Finlândia, Países Baixos e Dinamarca foram atingidos após enviarem tropas à Groenlândia, movimento interpretado como um recado político em meio às declarações do presidente dos Estados Unidos sobre a intenção de adquirir o território semi-autônomo dinamarquês. A coisa está pegando fogo, Coisa mas tá fique feia, por né? aí que a gente vai falar sobre isso ainda nesse O episódio, professor. cara se acha o dono do mundo. Pois é. E aí agora vem uma notícia preocupante do cenário nacional. Feminicídio bate recorde no ano de 2025 no Brasil. Uma média de 4 mulheres assassinadas por dia e um total de 1.470 homicídios por violência de gênero marcaram o feminicídio em 2025, conforme dados divulgados ontem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base nas informações do Sistema Nacional de Segurança Pública, o SINESP. Em comparação com 2024, houve um aumento de 0,41%, o que configura o maior índice de mortes de mulheres vítimas de parceiros, ex-parceiros, filhos e pais por violência brutal já registrado. No entanto,
esses números ainda podem subir, pois os dados de dezembro de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo ainda estão pendentes de atualização. Preocupante, professor. A realidade está cada Pois vez é, mais tá feio. Parece que esse mundo masculino está cada vez mais bruto, parece que o mundo masculino faliu, né, Saulo? exatamente, concordo piamente com o senhor. E agora uma notícia sobre a cultura do Rio Grande do Norte. O mês de janeiro marcou profundamente a cultura do Rio Grande do Norte. Com o cinema nacional em alta, a cultura do RN marcou presença no tapete vermelho do Globo de Ouro com a premiação do filme O Agente Secreto, longa dirigido pelo cineasta Kleber Mendonça, que conquistou o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e conta com a participação de 3 atores potiguares, Alice Carvalho, Tânia Maria e Caioni Venâncio. Um verdadeiro orgulho para nosso estado, que é repleto de talentos. Além disso, o filme conquistou 4 indicações ao Oscar e figura como um franco favorito na disputa. Por outro lado, no mesmo dia, a cultura do RN sofreu um duro golpe com o falecimento da atriz Titina Medeiros, aos 48 anos de idade. Ela tratava um câncer no pâncreas há pelo menos 6 meses, quando se afastou do trabalho para tratamento da doença em julho do ano passado. Titina sempre foi um exemplo de humanidade, profissionalismo, de resistência e de defesa da nossa cultura. Seu legado nunca será esquecido. Aproveitar a oportunidade aqui para expressar os nossos mais profundos sentimentos a familiares, amigos e fãs. Exatamente. Titina, mora no nosso coração, mora na nossa memória, no nosso coração para sempre. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Rio Grande do Norte. E agora chegou a hora da disputa, professor. Agora o senhor não pode correr, não. Quero saber sua opinião. Professor, como você está vendo essa situação onde Donald Trump ameaça tomar a Groenlândia? Olha, Saulo, os Estados Unidos sempre se colocou, né, ao longo de décadas, como baluarte da democracia, da liberdade, e agora parece que a máscara caiu, porque eles nunca defenderam democracia e liberdade, eles sempre defenderam ditaduras, sempre interviram. São dezenas de países, né, no Oriente Médio, na América Latina, que eles apoiaram ditaduras, interviram, prepararam golpe militar, e agora se acharam o dono do mundo, sequestraram o presidente eleito de um país como a Venezuela, que foi o Nicolás Maduro, né? Nicolás Maduro. De uma arrogância total, né? Se acham o dono do mundo, que o Maduro, que foi eleito pelo povo venezuelano, vai ser julgado nos Estados Unidos. Quem tem que julgar o Maduro era o povo venezuelano, não um tribunal norte-americano. Mas agora essa coisa da Groenlândia, mais uma vez, né? Ameaçando tomar pela marra, à força, militarmente, um território de um país aliado da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi a organização ocidental que surgiu contra o Pacto de Varsóvia, né, liderado pela União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial. O fato é que os aliados aí, não só a Dinamarca como os aliados europeus, não estão gostando nada dessa história, né? Nada dessa história, porque ele não conversou com ninguém, ele disse que vai tomar, ia anexar, sim ou sim, a Groenlândia ia ser dele. Olha, o que fizeram? Alguns países mandaram tropas em solidariedade à Groenlândia, desembarcaram tropas, né? Grupos de exércitos na Groenlândia, e ameaçaram romper a OTAN, literalmente romper a OTAN, que é uma organização aí já de mais de 70 anos, né, sob o controle, sob a hegemonia norte-americana. Então, é evidente, frente a tudo isso, ao impacto que teve, e ameaça até de um conflito militar entre os membros da OTAN, porque se eles mandaram tropas lá para a Groenlândia, se o Trump desembarcar a tropa norte-americana, ia haver um conflito. Então, ele foi obrigado a recuar, a bater em retirada, disse que não vai mais intervir militarmente, né, mas vai impor tarifas aos países que não concordarem com a entrega da Groenlândia para os Estados Unidos. É de uma arrogância total, né? Mas a população da própria Groenlândia teve manifestações esses dias na Groenlândia, cuja principal palavra de ordem foi: a Groenlândia não está à venda. Mandou um recado para ele. Eles não querem ser parte dos Estados Unidos, não querem ser mais um Estado dos Estados Unidos, não querem ser anexados. E a Dinamarca também é um país autônomo, né? Membro da OTAN, não aceita, né, ser subtraída, ser roubada do território da Groenlândia. Agora, o que está por trás de tudo isso? O Trump alega que a questão é militar, é a defesa contra a China e contra a União Soviética, que por cima da Groenlândia que passariam mísseis atômicos para atacar os Estados Unidos, que tem submarinos
russos, submarinos chineses ali na Groenlândia. Isso é conversa fiada. O que o Trump quer é meter a mão nas riquezas da Groenlândia. A Groenlândia é um território muito grande, que tem muitas riquezas minerais, pode haver petróleo, mas tem muitos minerais, terras raras, né? E é isso que eles estão de olho, da mesma forma como eles estavam de olho, não era na democracia venezuelana. O que eles queriam era o petróleo da Venezuela. Meteram a mão, como meteram a mão no Iraque também, roubaram o petróleo iraquiano, né? Quando tiraram Saddam Hussein, agora tiraram Maduro para meter a mão, para subjugar o governo venezuelano e obrigar a entregarem o petróleo a um preço muito baixo, que é o que eles estão fazendo, já começaram a fazer. E a coisa com a Groenlândia é a mesma coisa, são grandes interesses econômicos. Então, agora, o que pode parar o Trump? O que pode parar o Trump são as manifestações. Tem muita gente queimando bandeira, manifestações queimando bandeira norte-americana pelo mundo todo. E agora tem grandes manifestações contra o Trump dentro dos próprios Estados Unidos. É isso que pode amarrar as mãos do Trump e talvez levar até um próprio impeachment do Trump dentro dos Estados Unidos, né? Que a gente torça que aconteça, porque ninguém precisa mais de um imperador, ninguém precisa de um ditador sobre o mundo inteiro, né? Ninguém elegeu o Trump ou os Estados Unidos como xerifes do mundo. É isso aí, Saulo. Professor, o senhor falou que é conversa fiada. Aqui no Nordeste nós chamamos isso de migué. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na pauta. Professor, o mundo está chocado com a notícia de que a Polícia Migratória dos Estados Unidos prendeu uma criança de 5 anos de idade. Qual é a leitura que podemos fazer desse fato? Olha, é um absurdo, né? Hoje a Natuzaneri, uma jornalista, né, comentou isso, quase chorando, né? Uma criança de origem latina de 5 anos foi presa, levada para um presídio. Como é que se leva uma criança para um presídio? Sou professor, sou educador, não entendo, não aceito, na cabeça de ninguém, de uma mãe, de uma mulher, prender uma criança e usar a criança como isca para prender a família e deportar a família. Uma vergonha, uma vergonha. É, sabe qual é a principal bandeira, né? É que hoje as manifestações nos Estados Unidos estão levantando, é que não existe, digamos, um imigrante em terra roubada. Me diga uma coisa, há 500 anos, de quem era aquela terra toda? Aquela terra dos indígenas, dos milhões de indígenas norte-americanos que estavam ali. Quem quiser entender essa história, assista aquele filme 1492, com Gerard Depardieu, um filme lindo, 1492, que mostra, né, toda a ocupação europeia e o massacre da população indígena, depois também com o sequestro, né, de milhões de negros africanos para virem como escravos para as Américas, né, para produzir algodão nos Estados Unidos, cana-de-açúcar no Brasil, tem quase 15 milhões de seres humanos sequestrados da África à força. Aquilo ali tudo foi invadido, foi tomado, foi terra roubada. Do que o Trump está falando agora, querendo expulsar os imigrantes? Grande parte dos Estados Unidos foi roubado, do México. Do México foi roubado, literalmente roubado. E como há 500 anos foi roubado dos indígenas. Então não tem sentido, né? Agora querer expulsar um mexicano, querer expulsar um guatemalteco, um colombiano que vai nos Estados Unidos buscar, tentar uma chance de vida, uma vida melhor, né? É de um racismo, é de uma arrogância total, né? Tratar, como ele falou, imigrantes, né? Gente pobre que busca. E outra coisa, os Estados Unidos precisa dessa mão de obra, né? Para mover sua economia. Hoje, quem colhe, né, toda a produção de fruta nos Estados Unidos já não é a população branca de origem europeia, é a população de origem latina que faz o serviço de limpeza, de faxina, né, os serviços mais pesados, são os trabalhadores latinos e a população negra que suportam isso aí. Então, eu tenho a impressão que ele pode estar dando um tiro no pé. Ele já expulsou, aí, desde o começo do governo, mais de 2 milhões de pessoas, né, uma parte foi embora sozinha, quase 1,5 milhão, acho que foi pelos dados que eu vi, foi embora, fugiu para não ser deportado, e eles já prenderam aí 800 mil, 900 mil pessoas e mandaram embora, mais de 2 milhões de pessoas desde o começo desse segundo mandato dele. Muito ruim, uma atitude xenófoba, racista, inaceitável em pleno século XXI. Mas vai ter, como eu falei, vai ter troco, né? Tem muitas manifestações nos Estados Unidos contra o ICE, tem muitas manifestações criticando o ICE. Em várias cidades dos Estados Unidos, expulsaram o ICE da cidade. Eles chegavam na cidade e foram expulsos pela população.
seja, a população norte-americana está tomando consciência e não aceita, né, essa onda de xenofobia do governo Trump. É evidente que não parou até agora, o Trump tem muito apoio nos Estados Unidos ainda, mas, como eu falei, o que pode amarrar as mãos do Trump são as manifestações no mundo inteiro e as manifestações que começam a acontecer dentro do próprio Estados Unidos, agora contra essa política de imigração racista e xenófoba. Professor, e esse comitê de paz que o Trump está fazendo aí, como é que é essa coisa? Trump pode falar em paz? Olha, o Trump, os Estados Unidos não tem nenhuma autoridade para falar em paz. Recentemente, sequestraram o Maduro, né, numa operação militar, sem qualquer consentimento, passando por cima do exército e do povo venezuelano, atacaram o Irã. Durante décadas, eles vêm impondo ditadura, né, fazendo guerras pelo mundo inteiro. Estados Unidos, nem Trump, tem nenhuma autoridade para falar de paz, né? Até porque o que houve ali na Palestina foi um massacre de Israel contra os palestinos com o apoio norte-americano, com a conivência norte-americana de fornecer armas e fornecer apoio político para um verdadeiro massacre. Israel matou 70 mil pessoas, se eu não me engano, nos últimos 2, 3 anos ali na Palestina, com apoio, com a cumplicidade dos Estados Unidos. Olha, Saulo, se alguém tem que governar a Palestina, é o povo palestino. Eu pergunto, será que o povo palestino foi consultado para saber se quer um governo externo, um governo de intervenção, né? Ali, que é com o Comitê de Paz, na verdade, é um governo de intervenção tutorial, né? Tutorial não, um governo que quer tutelar, né? O povo palestino. É lamentável que a Rússia tenha aceitado, né? Que um governo fascista como o de Milei, aliado do Trump, tenha aceitado, até vai. Tem o Milei, o presidente da Argentina. Agora, que a Rússia tenha aceitado, eu acho que é um erro completo do presidente Putin, da Rússia, aceitar entrar nesse comitê, porque fortalece, né, a atitude imperialista dos Estados Unidos. E, felizmente, muitos países, mesmo países capitalistas, né, que são aliados tradicionais dos Estados Unidos, como França, como Inglaterra, como Espanha, são aliados da OTAN, né, não aceitaram entrar nesse governo, por considerá-lo que ele tenta esvaziar a ONU, né, e de ontem para hoje houve um telefonema entre o presidente da China com o presidente Lula e acertaram que não vão entrar nesse comitê de paz e que tem que fortalecer, sim, o papel da ONU. A ONU, evidente, não é flor que se cheire. A ONU foi cúmplice com muitas intervenções no mundo inteiro, mas a ONU tem também, ao mesmo tempo que tem um comitê, um Conselho de Segurança muito controlado, muito restrito, né, na mão dos principais potências, né? E os Estados Unidos bypassa, atropela tudo, faz o que quer. Mas a ONU tem muitos organismos, de fato, multilaterais, muitas agências, né, onde os países mais frágeis podem decidir, podem discutir. Então, Rússia e China estão dizendo que tem que fortalecer, sim, o papel da ONU, os seus fóruns, e não esvaziar a ONU, como Trump está tentando fazer com esse tal de Comitê de Paz lá na Palestina. É isso que nós temos que repetir. E mais, eu diria que não é nem o Comitê de Paz do Trump e nem, digamos, é a ONU que tem que governar a Palestina, mas eu repito, se alguém tem que governar a Palestina, são os próprios palestinos. É isso aí, professor. Só para a gente finalizar, eu queria deixar aqui uma reflexão, que é se o judiciário dos Estados Unidos tivesse punido Donald Trump exemplarmente por tentar atentar contra a democracia dos Estados Unidos, muitas vidas no mundo teriam sido poupadas. Com certeza, com certeza. A democracia norte-americana, Saulo, se mostrou muito frágil, porque o Trump tentou, com aquela invasão do Capitólio, tentou fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez no Brasil. Né? Não respeitou o resultado eleitoral, quando ele perdeu para Joe Biden, né? Tentou uma intervenção fechando o Congresso, depredando o Congresso, e o judiciário norte-americano não se demonstrou à altura de puni-lo. Aí deu no que deu, hoje tem quase um ditador nos Estados Unidos que está atacando a democracia. A própria democracia norte-americana está sendo atacada lá dentro, né? Lá dentro, com todo tipo de atitudes autoritárias, desrespeitando, atropelando o Congresso, atropelando o judiciário norte-americano. Agora, parece que o judiciário começa a reagir, né? Nos Estados Unidos, esses dias, votaram uma resolução, o Senado norte-americano votou uma resolução que o Trump não pode mais fazer qualquer intervenção militar na Venezuela e outros lugares do mundo sem autorização do Senado, né? E vamos ver também se o judiciário norte-americano toma coragem e um pouco amarra as mãos de Trump. É isso aí, professor. Queria agradecer aqui a participação e dizer que o nosso programa vai continuar de maneira semanal
E eu já deixo aqui o convite para que semana que vem toda essa galera aí que está nos assistindo volte aqui para nos prestigiar, sugerir pautas, comentar, dizer o que achou. E a bola está contigo para finalizar. É isso aí, eu quero dizer mais uma vez, o que é esse programa, gente? É uma tentativa, uma forma de levar as pessoas a entender a política em profundidade, além da superfície, como não os fatos em si, mas o que está por trás dos fatos, o que explica o fato além das aparências, né? Nós vamos discutir em profundidade, vamos discutir, digamos, com embasamento, os principais fatos políticos internacionais, nacionais e locais, inclusive, né? Então, eu quero convidar você a não deixar de acompanhar nosso programa toda semana, que você vai aprender muito, vai entender muito sobre o mundo, né, ao acompanhar nosso programa aqui de comentários, de entrevista e debate. E talvez a gente tenha, inclusive, alguns entrevistados aqui que a gente convide para o programa, para transformar o programa num programa mais dinâmico, um programa de fato e debate. Esse é apenas o primeiro programa, a primeira edição, mas convido você aqui a acompanhar toda semana conosco o nosso programa, divulgar o programa, recomendar aos seus amigos, porque, gente, só tem uma forma de mudar a realidade. Se a gente consegue entendê-la, entender a realidade é fundamental para poder agir, né? Para poder intervir nessa realidade só a partir do seu entendimento. E é isso o nosso objetivo, levar as pessoas a entender a realidade internacional, nacional, local, ou seja, entender a política para além da superfície. Até semana que vem, gente. Até semana que vem. Bom final de semana a todos.